da Alternativa A, Prof. Fábio na área, para mais uma aulinha de matemática nessa série de vídeos gratuitos para ti do Revisão URGS. Na aula de hoje eu vou falar sobre geometria plana e como é um assunto muito importante em todas as provas de vestibular, eu peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e compartilhar com os amigos de vocês, porque isso é muito importante, pessoal. É importante para nós continuarmos produzindo aulas para vocês e é importante para vocês que a gente continue fazendo conteúdo de qualidade. Show? Então, sem mais delongas, vamos para nossa aula de geometria plana. E eu vou dividir essa aula em duas partes, portanto essa aula é a aula de parte 1. Acompanha aí as duas aulas para que tu tenha o conteúdo completo de geometria plana. Nessa aula de parte 1, eu vou falar sobre alguns aspectos gerais, né, da geometria plana, que a gente pode usar em todas as figuras, e depois eu vou falar sobre triângulos, que são as figuras mais importantes que a gente vai estudar por enquanto, tá? Então aqui, pessoal, para começar o nosso estudo, eu vou falar sobre ângulos. E ângulos tem todas as figuras, não só em triângulos. Aqui eu estou usando figuras regulares, principalmente, para poder falar sobre os ângulos. Então, a nossa primeira figura regular que aparece é um triângulo regular, que é também conhecido como triângulo equilátero, né? Ele tem todos os lados iguais, isso significa ser regular. Aqui eu marquei o ângulo central em vermelho, o ângulo interno em verde, né? E o ângulo externo em azul. Repara que o ângulo externo ele é exatamente igual ao ângulo central, certo? E por isso ele vai ser resolvido como 360 graus, que é uma volta completa, né, ao redor de um círculo, dividido pelo número de lados, tá? N é o número de lados. Então, no caso do triângulo aqui, vai ser 360 graus dividido por 3, que dá 120, beleza? E o ângulo interno em verde, ele é exatamente o suplementar, né? A gente chama o ângulo que complementa um ângulo para formar 180 graus, um ângulo de suplementar. Nesse caso, ele complementa o azul, né? Para formar 180 graus e, portanto, ele é 180 menos o ângulo externo. No caso do triângulo equilátero, vai ser 60, porque 60 com 120 fecha aí os nossos 180 graus. Beleza? E a soma, pessoal, de todos os ângulos internos de um triângulo vai ser 180 graus. 60 mais 60 mais 60. Nas outras figuras regulares, todas essas relações vão valer, tá? Inclusive, a soma dos ângulos internos vai valer também para figuras que não são regulares, tá? É uma exceção aqui. No quadrado, então, está marcado aqui ó, o ângulo externo, o ângulo interno e o ângulo central, e todas essas relações valem também, assim como para o hexágono e todas as outras figuras regulares. Beleza? Essas fórmulas são particularmente úteis na prova da URGS, quando eles falam sobre ângulos de figuras, certo? E pedem para a gente resolver esse tipo de questão. O próximo assunto é o número de diagonais. Uma diagonal de uma figura, pessoal, é um lado de uma figura que passa por dentro, certo? É uma medida que passa por dentro. Os lados passam por fora, ó. Aqui a gente tem um quadrilátero com os lados marcados em preto. E esse tracejadinho que passa por dentro, que é tipo lado, só que passa por dentro, né? A gente chama de diagonal, beleza? Então, o quadrilátero, ele tem duas diagonais que passam aqui por dentro, que ligam os vértices por dentro. Um pentágono, ele tem 5 diagonais que passam aqui por dentro, formam essa estrelinha aqui. E um hexágono, nota que não precisa ser regular, tá? Tem 9 diagonais. E aí a gente consegue fazer uma relação, tá? Do número de diagonais com o número de lados. E ela vai se comportar dessa forma. É o número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. Isso porque cada vértice não pode se ligar em outros dois vértices, tá? Por isso que essa fórmula se comporta assim, dessa maneira. Agora vamos falar sobre os triângulos, galera. Vamos então para as figuras propriamente ditas e a mais importante de todas são os triângulos. Os triângulos eles podem ser classificados de várias formas. Eu coloquei aqui os mais importantes para nós, tá? O triângulo retângulo, que é chamado de retângulo porque ele tem esse ângulo de 90 graus, ele vai ser o mais importante de todos para nós, junto com o triângulo equilátero, que é esse que tem todos os lados iguais. Então percebe que aqui eu classifiquei o meu triângulo com relação ao ângulo de 90 graus, e aqui eu já classifiquei ele diferente, ó, com relação aos lados, né? Os lados que são iguais.
O triângulo isósceles ele também é importante porque ele tem dois lados iguais e o terceiro não é. Tá? Então o triângulo isósceles ele é quase um equilátero, só que um dos lados não é igual. Isso vai fazer com que eu tenha um ângulo diferente de outros dois. Né? Aqui nesse desenho do lado direito dá para ver bem, ó, esses ângulos são iguais e o ângulo lá da ponta é diferente. E aqui a gente põe um risquinho nos lados para dizer que os lados são iguais. Show? Então a gente tem aqui o isósceles, o equilátero e o retângulo. Medidas de lados, pessoal. Tem duas coisas muito importantes de medidas de lados que derivam aqui do mesmo teorema, que é o teorema de Tales. O teorema de Tales, pessoal, ele diz o seguinte, que quando eu tenho duas retas paralelas, aqui no caso estão marcados os segmentos de DE e BC, tá? Eles são paralelos entre si. Quando eu passo duas transversais entre eles, aqui de A até B e de A até C, no caso eu formei um triângulo, mas não necessariamente, pode ser aberto aqui em cima, tá? Essas medidas são proporcionais, tá, pessoal? As medidas são mantidas as devidas proporções. Então aqui, A até D, essa medida, ela é proporcional à medida de A até B. A até E também é proporcional à medida de A até C. E D até E acaba sendo proporcional à medida de B até C. Isso está marcado aqui, ó, nessas proporções. Então a gente consegue fazer uma relação de proporção que é muito útil para a resolução de vários problemas. Não necessariamente pode cair um teorema de Tales na tua prova, mas muito provavelmente vai cair uma semelhança de triângulos na tua prova. E a gente vai usar isso demais, pessoal. E na semelhança de triângulos a gente usa, né, o teorema de Tales para resolver. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente tem dois triângulos semelhantes, isso vai valer para outras figuras também, não necessariamente triângulos, mas quando elas são semelhantes. E ser semelhante é basicamente ter os mesmos ângulos, né? A mesma proporção de lados, mas tamanhos diferentes. Então, nota aqui que eu tenho um triângulo pequenininho, um triângulo grandão, mas os ângulos formados entre os lados são todos iguais, e é isso que me interessa, né? Eu vou ter essa relação, então, aqui o lado de baixo, o lado A do triângulo pequeno, tem para o lado A do triângulo grande, que eu chamei de A', a mesma proporção do que o lado B do triângulo pequeno para o lado B do triângulo maior, que eu chamei de B', né? E isso vai valer para o C e para o C' também. E essa proporção pode ser qualquer uma, pode ser o dobro, o triplo, o quádruplo, ele vai manter essa proporção. Se o lado do maior é 4 vezes o lado do menor, os outros lados também vão ser 4 vezes, tá, pessoal? Muito cuidado para a área. A área não vai ser 4 vezes, porque a área tem uma relação quadrática, beleza? Então, a área vai ter uma proporção também, mas vai ser 16 vezes. Vai ser o lado ao quadrado que a gente vai fazer essa proporção. Show? Quando vocês forem ver áreas, vocês vão ver que a área vai ser sempre uma relação quadrática. Outras medidas importantes, o famoso teorema de Pitágoras, certo? O teorema de Pitágoras ele vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Lembra que A e B são catetos desse triângulo retângulo e C é a hipotenusa. O lado maior, que está oposto ao ângulo reto, é o que a gente chama de hipotenusa. E os outros dois são chamados de catetos, certo? Então aqui a gente vai ter uma relação que é válida somente para triângulos retângulos. Vocês não podem aplicar em outros triângulos. Em outros triângulos, a gente tem duas outras relações, que são a lei dos senos, que a gente coloca aqui uma relação muito parecida com o teorema de Tales, né? Por isso que eu falei antes que o teorema de Tales vai nos gerar aí duas relações importantes. E a lei dos cossenos, tá? A lei dos cossenos ela é muito parecida com o teorema de Pitágoras, certo? A lei dos senos, ela é a relação entre os lados e os senos dos ângulos formados entre os dois outros lados. Então, o lado A, ele é proporcional, né, ao seno do ângulo alfa, que é oposto ao lado A. E o lado B, ele é proporcional ao seno do ângulo beta, que é oposto ao lado B. E se eu marcasse aqui o lado C e um ângulo oposto ao lado C, ele seria proporcional ao seno desse ângulo também. E a gente consegue formar essa relação de igualdade. Isso vai ser útil para quando a gente tiver aí dois ângulos e um lado, principalmente, né? E quisermos determinar o segundo lado, né?
ou quando eu tiver aí dois lados e um ângulo e quiser determinar o segundo ângulo, beleza? E a lei dos cossenos vai nos ser útil quando eu tenho dois lados e um ângulo entre eles e eu quero determinar o terceiro lado. E aí eu vou fazer uma relação que é quase um Pitágoras, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que eu vou aí subtrair duas vezes os lados BC, que são os lados que formam o ângulo alfa, vezes o cosseno do ângulo alfa, beleza? Então repara aqui que o alfa, ó, ele é oposto ao lado A, assim como o ângulo de 90 graus era oposto à hipotenusa, tá? Isso é importante para que a gente consiga se localizar na hora de formar aí a fórmula, né, para resolver a questão. Show? Vamos falar então sobre as áreas de triângulos, né, pessoal? Existem duas fórmulas importantes para a gente lembrar de área de triângulo. A primeira delas é a básica, né? Base vezes altura dividido por 2. Então lembra que qualquer triângulo ele pode ser definido como a metade de um retângulo formado pelos lados, né? Ou de um paralelogramo. Então aqui a gente consegue visualizar que esse triângulo ele tem base B e a altura dele, H, é a diferença aqui entre o ponto mais alto e a base dele. Tá? Então eu vou marcar esse ponto, essa medida em vermelho como altura H. Então a área vai ser base vezes altura dividido por 2. Nesse outro triângulo de baixo, reparem que a altura está passando por dentro, porque continua sendo a medida do ponto mais alto até a base, só que agora ela passa por dentro, mas a área é a mesma, base vezes altura dividido por 2, certo? Quando eu tenho um triângulo retângulo, a minha altura vai acabar sendo um dos catetos, então isso facilita a minha vida. E quando eu tenho um triângulo equilátero, essa altura ela vai passar bem aqui no meio. E eu consigo fazer uma outra fórmula que é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Isso porque a altura ela vai ser L raiz de 3 sobre 2. E a gente resolve isso por Pitágoras, tá, pessoal? Então, mesmo que ele não dê altura para vocês, vocês podem lembrar que a altura vai ser sempre, sempre, sempre L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Beleza? Substituindo na fórmula base vezes altura, a gente tem L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 como área de um triângulo equilátero. A URGS costuma cobrar muito, tá? Triângulo equilátero, e por isso ele é tão importante para nós. Como cai, então? Vamos fazer um exercício aqui para a gente ter uma noção. Esse exercício ele é super completo, pessoal. Ele é super importante para a gente entender todos os elementos aqui de geometria e de triângulos na resolução de um exercício que cobra a medida de um lado, tá? Que é muito comum na URGS. Muito comum a cobrança da medida de um lado. Então, na figura abaixo tem um triângulo ABCD, um retângulo, desculpa, ABCD, de lados AB igual a 3 e AD igual a 5. Eu já vou marcar esses lados, né? Aqui, ó, AB igual a 3 e AD igual a 5, tá? E um triângulo equilátero BEC. O triângulo é esse aqui, ó, do B até o E até o C. E eu já coloquei aqui a medida, né? Que é o que ele quer, né? A medida de segmento DE, ou seja, do D até o E, eu já marquei como X, tá? Então a gente tem aí essas medidas, basicamente, que ele nos dá, né? Só que a gente pode concluir algumas outras coisas, que aqui embaixo também mede 3, porque isso é um retângulo. E aqui do lado também mede 5, porque do outro lado mede 5. Então percebam que a base aqui do meu triângulo, um dos lados do meu triângulo é 5. Como ele fala que o triângulo é equilátero, os outros também vão ser 5. Ó. Então marquei aqui como 5 também. Beleza? Então a gente conseguiu marcar todas as medidas, ó, 5, 5, 5 do triângulo equilátero, 13, 5 do retângulo e x, que é a medida que a gente quer descobrir. Então percebam agora que aqui embaixo eu consigo formar um triângulo. Se eu tirar as medidas e desenhar ele ali, vocês vão enxergar melhor. Ó. Tá aqui. Tá? Com as medidas anteriores, pessoal, eu já conseguia resolver esse exercício se eu quisesse fazer aqui lei dos cossenos, ó. 5, 3, x formando esse triângulo obtusângulo e aqui o ângulo formado entre o 3 e o 5. Eu já poderia resolver utilizando lei dos cossenos. Eu não vou utilizar a lei dos cossenos para resolver, porque lei dos cossenos a gente revisa depois em trigonometria. Eu quero usar outros elementos aqui, como o teorema de Pitágoras principalmente, tá?
Então eu vou desenhar esse triângulo retângulo aqui, ó, formado pelo X como sendo a hipotenusa, esse lado aqui embaixo e esse lado aqui, esse cateto aqui. Se eu desenhar ele ali fora, ó, vocês vão perceber que X é a hipotenusa, aqui embaixo vai ser 3 mais a altura do triângulo, e aqui esse cateto vai ser 5 sobre 2. Por que que isso vai acontecer? Te liga só. A altura do triângulo está aqui, tá vendo? E essa altura, se eu levar lá para baixo, ó, vai formar aquele segmento ali. Então, o nosso cateto de baixo vai ser 3 mais a altura. E o nosso cateto da lateral, percebe que ele é metade da altura do retângulo. Então, 5 sobre 2. Se eu trazer ele para lá, ó, vai fechar certinho o nosso cateto. Então, a gente vai resolver esse triângulo utilizando Pitágoras. Mas primeiro a gente precisa definir quem é a altura do triângulo, né? Então, a altura do triângulo, pessoal, lembra que é L raiz de 3 sobre 2. A gente viu no slide anterior lá, né? E L raiz de 3 sobre 2, a gente pode colocar como sendo 5 raiz de 3 sobre 2, porque o lado do triângulo era 5. Lembra? A gente marcou aqui 5 como lado do triângulo. Lado é 5 raiz de 3 sobre 2. Então, a altura do triângulo vai ser 5 raiz de 3 sobre 2. E agora, para poder resolver o nosso Pitágoras, eu vou fazer x ao quadrado. Então, está aqui x ao quadrado igual 5 sobre 2 ao quadrado mais tudo isso daqui, ó, 3 mais 5 sobre 2 raiz de 3 ao quadrado. Então, percebe que vai dar um trabalho resolver isso daqui, mas no final vocês vão ver que vai dar tudo certo, tá? O quadrado de 5 sobre 2 vai dar 25 sobre 4, mais... E agora aqui, pessoal, eu tenho um produto notável, né? Eu tenho o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se tu não lembra disso, pausa o vídeo, dá uma olhada lá sobre nossos vídeos de potenciação, radiciação e sobre conjuntos, operações em conjuntos, que tu vai lembrar de como resolve esse produto notável, beleza? Se tu não quiser olhar, pausa o vídeo e resolve com calma que tu vai ver que vai dar certo. Mas eu recomendo muito que tu olhe lá e já curte os vídeos para nós. 25 sobre 4 mais 9 mais 15 raiz de 3 mais 75 sobre 4. Isso acontece porque quando eu elevo aqui o 5 dá 25 e quando eu elevo raiz de 3 dá 3, né? E aí resolvendo, tá? 25 sobre 4 mais 75 sobre 4 dá 100 sobre 4. 100 sobre 4 dá 25, 9 continua aqui, 15 raiz de 3 continua aqui. 25 mais 9 dá 34. 15 raiz de 3 continua aqui. E aí agora eu passo, né? Eu não posso somar esses dois elementos aqui, né? 34 com 15 raiz de 3 eu não posso somar. Mas eu posso tirar a raiz quadrada deles. Então, passando a raiz quadrada, operação inversa, né? Em 34 mais 15 raiz de 3, eu tenho aqui raiz de 34 mais 15 raiz de 3. E, por incrível que pareça, isso é a resposta do exercício e isso tá lá na letra E, né, de Equador. Então, matamos essa questão, pessoal, que é uma questão complicada, porque ela tem um cálculo complicado, né? E lembrando, vocês chegam na mesma resposta fazendo a lei dos cossenos, mas se vocês quiserem fazer por Pitágoras, eu consigo construir esse triângulo retângulo que está aqui fora, tá? Então eu fico por aqui nessa aula. Na próxima aula a gente vai ver as outras figuras planas, tá? Um beijo do prof e até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal. Abraço!